Replicação de dados é uma das características bem comuns nos bancos de dados e ele permite que você crie cópias, réplicas inteiras, né, do banco de dados. Então, toda a escrita que você faz do banco de dados, ele replica para um outro servidor ou para outros servidores, se você quiser ter várias outras cópias, de forma que se você perde o servidor, ou você perde o storage, você perde os dados, você tem uma réplica completa e você pode iniciar a aplicação naquela outra réplica. Essa replicação ela pode ser síncrona, ou seja, toda vez que você efetiva a transação, ela só vai continuar para o usuário quando ela for escrita no outro nó, né, que você tem a redundância, ou ela também pode ser assíncrona, ou seja, você grava a transação e ela não espera gravar lá no outro nó e ela continua. Se você vai fazer uma replicação síncrona ou assíncrona, depende muito do RPO que você precisa para a aplicação. RPO é um termo que a gente usa que determina qual que é a sua tolerância a falhas, né? E significa o quanto que você tolera se você perder o banco de dados, né? Você tolera 1 segundo, 1 hora, isso é medido em tempo, né? Então, se você faz uma replicação síncrona, o seu RPO vai ser 0, porque toda a transação que você aplica na produção, né, no seu nó principal, ele vai replicar para o nó secundário e ele só vai continuar a aplicação quando essa escrita for feita nos 2 nós ou em mais nós, depende do seu banco de dados. Agora, se a sua aplicação não tem requisito de RPO 0, for RPO acima de 0, por exemplo, 10 segundos, 1 minuto, 1 hora, você pode utilizar uma replicação assíncrona. Ela é mais rápida porque ela não precisa escrever em 2 lugares, né? Só que você pode perder dados caso haja uma falha no seu nó principal. O principal caso de uso de replicação de dados é redundância e alta disponibilidade. Então, se você perde um banco de dados, o data center, né, o servidor ou storage, você tem uma réplica fiel e que você consegue levantar rapidamente, né, muito mais rápido do que você fazer um restore de um backup, subir, configurar, assim por diante. Então, a replicação de dados ela é muito boa para esse caso de uso, né? Na verdade, é o caso de uso principal, que é alta disponibilidade, que é disaster recovery, né, do banco de dados. Sharding, que também é conhecido como particionamento, é uma configuração do banco de dados onde uma tabela ou um conjunto de tabelas ou o banco de dados inteiro ele é espalhado em vários servidores. Ou seja, ao invés de eu ter todo o banco de dados num servidor só, eu tenho o banco de dados espalhado em servidores diferentes. Ou seja, cada parte da tabela, cada parte do banco de dados vai estar num servidor que tem o seu próprio disco, sua própria memória e seu próprio processador. Como a gente espalha os dados em vários servidores, em várias partes, para que cada parte tenha sua redundância, né, seja tolerante a falhas, já que se eu perder aquela parte, somente aquela parte da informação vai ficar fora, o banco de dados inteiro fica no ar, somente aquela parte fica fora. E para que a gente tenha tolerância a falhas para as partes, a gente tem replicação, ou seja, o sharding ele faz com que a gente espalhe o banco de dados em vários servidores e cada parte pode ter cópias, réplicas, ou seja, replicação de dados. Daí que surge um pouco de confusão entre replicação e sharding, né? Porque no sharding a gente espalha entre vários servidores e cada parte tem sua própria replicação, sua cópia, né? E essa cópia também pode ser síncrona ou assíncrona, aí depende do banco de dados que pode ou não permitir essa capacidade. O principal caso de uso de sharding é a escalabilidade, porque veja, a gente consegue escalar horizontalmente. Quanto mais servidores você coloca um do lado do outro, mais você espalha os dados. Se você adiciona mais servidores, eles se rebalanceiam. Então você tem mais CPU, mais memória, mais disco, então você aumenta o throughput de qualquer tipo de componente. Então você costuma não ter muito gargalo, igual você tem em banco de dados que não tem essa capacidade. Ou seja, no banco de dados tradicional você escala verticalmente, você coloca mais processador até onde der, mais memória até onde der, mais disco até onde der. E nessa arquitetura de sharding você coloca servidores adicionais. Então você praticamente escala de forma infinita lateralmente. Você precisa de mais I/O, coloca mais servidor que tem mais I/O. Se você precisa de mais CPU, mais memória, você vai colocando mais servidores e os dados vão sendo espalhados, né, entre esses servidores. Clustering é uma configuração de banco de dados onde você tem vários servidores, cada um com a sua CPU, né, processamento e memória, só que cada servidor, né, todos esses servidores apontam para o mesmo disco, para o mesmo storage, diferente de sharding, que cada partição, né, cada parte tem o seu próprio disco, memória e CPU. No clustering, todos os servidores apontam para o mesmo storage e ele serve basicamente para alta disponibilidade de servidor. Se você perde um servidor, ele sobe rapidamente a instância do banco de dados no outro servidor.
Geralmente, essa arquitetura, os bancos de dados são ativo-passivo. Você tem um servidor que escreve e os outros servidores ficam offline, ou algumas arquiteturas de banco de dados permitem que você abra para leitura, assim como ocorre com a replicação. E a diferença básica entre replicação e clustering é a replicação você replica tudo. Você tem uma replicação de todos os dados, uma cópia fiel dos dados para outro lugar, para outro servidor, para outro storage. E o clustering, você basicamente tem servidores que apontam para o mesmo lugar e você tem uma alta disponibilidade de servidores somente, não dos dados. Se você perde storage, não importa se você tem 10 cópias, 10 servidores rodando, você vai perder os 10 servidores, porque o dado ele é centralizado. Então nós temos 3 tipos de arquitetura de banco de dados. Uma delas é a replicação, onde a gente replica o banco de dados inteiro, de um lugar para outro, de forma que se você perder um, você tem a réplica. A gente tem sharding, que a gente distribui o banco de dados, as tabelas do banco de dados em vários servidores diferentes. O caso de uso principal é escalabilidade, não é exatamente a redundância e alta disponibilidade, mas cada parte no sharding, cada parte do banco de dados pode ter réplicas, igual a gente faz com a replicação. Isso confunde um pouco, replicação e sharding em função do sharding permitir replicação. E por último, clustering. Clustering, a gente tem vários servidores, não dados, a gente tem vários servidores que apontam para o mesmo storage, para o mesmo disco. E ele protege contra falhas de servidor. Se você perde um servidor, você tem outro que assume. Se você está assistindo até agora, espero que você tenha gostado, dê um like aí no vídeo e espero que tenha ficado claro a diferença entre replicação, sharding e clustering. São termos aí que causam um pouco de confusão. Até mais.